Bom, boa noite. Quero cumprimentar todos os alunos que terão acesso a esse nosso material. Eu vou trabalhar com vocês o tema Ética e Cidadania relacionado com o serviço público. Meu nome é Otoniel Blanco, tenho 32 anos, formado em Filosofia e com especialização no uso das tecnologias na educação. Eu sou aluno do mestrado em Educação da UFMS também, na área de História, Política e Educação. O texto a ser trabalhado, desenvolvido pela autora, que teve como base a preparação desse material, faz uma relação dos conceitos de ética, moral, valores, princípios, conduta, cidadania e profissão, para assim ser interrelacionado com o serviço público. Bom, a autora começa a desenvolver o texto com a questão histórica relacionada em relação ao conceito de ética. Bom, ela vai citar que a ética é uma palavra de origem grega, que do grego ethos, que na primeira definição é com e curto, e pode ser traduzida por costume. A segunda também se escreve ethos, porém se traduz por com e longo, que significa propriedade do caráter. A primeira serviu como base, de alguma forma, e orienta a utilização atual na qual damos a palavra ética. O vocábulo foi assimilado pela língua portuguesa por intermédio do latim. O primeiro registro de seu uso é do século XV. Bom, continuando nossa aula, a autora continua nessa tentativa do resgate histórico do conceito de ética, dos vários significados, da relação do bem e do mal, das normas, e ela vai trabalhar com a seguinte definição, que é o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. E cita alguns autores para fundamentar o que ela está dizendo. Segundo Reale, ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos. Já Maximiano define como a disciplina ou campo do conhecimento que trata da definição e avaliação de pessoas e organizações. É a disciplina que dispõe sobre o comportamento adequado e os meios de implementá-lo, levando-se em consideração os entendimentos presentes da sociedade ou alguns agrupamentos sociais particulares. Essa discussão da ética ela é muito rica, principalmente porque ao longo da história, de acordo com o período que nós vamos ver daqui a pouco, cada período, cada sociedade tem seus determinantes históricos, o que ajudam e complementam nesse processo de entendimento e definição do conceito de ética e moral. Mas de maneira bem simples, ética é o que fundamenta a moral. Aquilo que eu tenho como prática na minha vida é a moral. A ética é o que me fundamenta isso. E a ética sempre tem a pretensão de ser universal. Nesse próximo slide, nós temos aqui alguns questionamentos, por exemplo, de como interpretar os valores éticos. Maximiano, mais uma vez, diz que a interpretação dos valores éticos pode ser absoluta ou relativa. A primeira baseia-se na premissa de que as normas de conduta são válidas em todas as situações, e a segunda de que as normas dependem da situação. No que tange à ética relativa, os orientais entendem que os indivíduos devem dedicar-se inteiramente à empresa, que constitui uma família a qual pertence a vida dos trabalhadores. Bom, a questão dos orientais tem características próprias. Eles não têm determinados valores que a cultura ocidental tem. Então, essa questão cultural também vai acabar definindo a forma que essa sociedade verá o conceito de ética. Vai ficar muito claro aqui no próximo exemplo que essa diferenciação. O autor diz que, por exemplo, encerrado o horário normal de trabalho de uma empresa, o restante do tempo e do trabalhador não é do patrão. Isso no mundo ocidental. Há uma diferenciação, há uma mudança entre o mundo pessoal, particular, e a vida profissional. O mundo público, vamos dizer assim. Quanto à ética absoluta, parte do princípio de que determinadas condutas são intrinsecamente erradas ou certas, qualquer que seja a situação, e dessa maneira devem ser apresentadas e fundidas como tal. A questão da ética absoluta é bastante delicada, porque se tem princípios independente da situação.
Não estou defendendo a ética relativa para avaliar as situações e cada situação eu vou tomar uma decisão. Não é por aí também, né? A ética, como eu disse, tem pretensões universais e para o ser humano há valores universais, sem dúvida, né? Essas discussões nos fazem pensar, refletir sobre as atuais questões políticas, as questões práticas brasileiras relacionadas à política, à corrupção, na verdade, a essas manifestações atuais da sociedade brasileira. Nós temos aqui no Estado as administrações dos principais hospitais de Campo Grande, né, as questões políticas proeminentes o tempo todo. Então, como que se deve lidar com isso? Por exemplo, no caso do Hospital do Câncer, como que as pessoas, em um momento tão difícil da vida, precisam passar por determinadas situações porque algumas pessoas se veem no direito de tirarem proveito de qualquer situação. Isso é imoral? É antiético? Né? Do ponto de vista dessa análise que nós estamos fazendo, ele é imoral. A ética não deixou de existir, ela não deixa de existir. Na verdade, eu deixo de lado o fundamento ético para praticar uma ação imoral. Tá? Então, a moral é definida como um conjunto de normas, princípios e preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa, não se pode falar de ética sem falar de moral, pois ambas estão interligadas na vida do ser humano. Isso sem dúvida. A palavra moral origina-se no latim morus, significado os usos e os costumes. Moral é o conjunto das normas para agir específico ou concreto, que é a nossa vida prática, a nossa vida no dia a dia, né? Buscar esse significado no latim, no grego, é muito importante para saber a origem. Qual é o significado real? Por que a palavra tem essa definição? É uma riqueza que nós precisamos, tradicional, né? E buscar na leitura dos clássicos, obras importantes que nos ajudam, sobretudo na filosofia. A autora continua citando aqui que a moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu viver. Dentre essas definições é importante considerar o caráter histórico e temporal diante das diferenças das formas de construir de cada sociedade. Que foi, na verdade, que eu acabei de dizer algum tempo atrás, que cada sociedade, de acordo com seus determinantes históricos, vai buscar essas definições sobre o conceito de ética e moral, né? Buscar defender o interesse coletivo frente ao individual, com pretensões universais, com base na dignidade humana vista como essencial para a vida social. Isso que eu acabei de dizer está relacionado às questões da ética, né? Que ela busca, sobretudo, defender a dignidade do indivíduo, aquilo que nós temos de mais básico, de mais essencial, né? E sempre estabelecendo o interesse coletivo frente ao individual, né? As questões individuais em sociedade, elas precisam sempre ficar em segundo plano. Nós precisamos sempre trabalhar para que nós tenhamos uma harmonia social de maneira coletiva. E aí a autora continua: o respeito à dignidade da pessoa humana deve abranger em todas as suas dimensões, em cada indivíduo, com sua característica irredutível de qualidade, em cada grupo social, no interior dos povos politicamente organizados, em cada povo ou nação independente, nas relações internacionais, na reunião de todos os povos do mundo, numa aula política suprema em construção, né? Esses dados que ela trabalha é importante. Eu não posso falar de ética sem falar em igualdade, sem falar em respeito às diferenças. Isso precisa estar sempre presente. Ela sempre busca autores para fundamentar o que ela está trabalhando. Ela vai citar aqui, por exemplo, Joaquim Moreira, afirma que os conceitos éticos são extraídos da experiência e do conhecimento da humanidade. E cita o Henry Schisman. Ele ainda diz que há pelo menos 5 teorias a respeito da formação dos conceitos éticos, as quais denominam como preceitos a saber. Ele vai dizer aqui que as teorias que fundamentam a ética são a fundamentalista, que propõe que os conceitos éticos sejam obtidos de uma fonte extrema ao ser humano,
a qual pode ser um livro, como a Bíblia, ou seja, é um ponto de referência que eu busco de forma absoluta, né? Está dizendo fundamentalista. Bom, e a teoria utilitarista sustenta-se nas ideias de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, dois filósofos para os quais o conceito ético deve ser elaborado no critério do maior bem para a sociedade como um todo, né? A questão coletiva. A teoria kantiana, Kant é um filósofo alemão do iluminismo, defendia por Immanuel Kant, propõe que o conceito ético seja extraído do fato que cada um deve se comportar de acordo com princípios universais. Teoria contratualista, que são os ideólogos da sociedade burguesa, do mundo moderno, baseada nas ideias de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, parte do pressuposto de que o ser humano assumiu com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com as regras morais para poder conviver com a sociedade. Os conceitos éticos seriam extraídos, portanto, das regras morais que conduzissem à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social, que é o famoso contrato social do Rousseau. É uma obra das mais famosas, das mais importantes obras de Rousseau. E a teoria relativista, segundo a qual cada pessoa deveria decidir sobre o que é ou não ético, com base nas suas próprias convicções e na sua própria concepção sobre o bem e o mal. Assim sendo, o que é ético para um pode não ser ético para outro. Essa questão relativista, ela é muito presente dentro dessa discussão em relação à ética e moral, né? Principalmente se a discussão é baseada nos componentes culturais. Como é que eu vou discutir para um cristão e para um muçulmano as questões éticas, né? Então, esses são formas, são pontos que precisam sempre estar fundamentados dentro de uma discussão e de maneira muito clara para que não haja conflito nesses campos. Continuando nessa construção do texto, a autora irá trabalhar alguns autores, né? E relacionando agora nesse momento ética e conduta. Então ela vai citar aqui o Antônio Lopes Sá e diz que a conduta do ser é a sua resposta a um estímulo mental, ou seja, é uma ação que se segue ao comando do cérebro. Mas, no entanto, ela pondera que não se deve confundir tal fenômeno com um simples comportamento, né? É interessante esse ponto que o Antônio de Lopes Sá menciona, que a conduta do ser é a sua resposta a um estímulo mental, ou seja, precisa estar mentalizado, refletido, para que a ação seja algo relacionado ao comando do cérebro. E ele continua: o comportamento também é uma resposta a um estímulo cerebral, porém constante, ocorrendo sempre da mesma forma, diferenciando-se assim da conduta, sendo que esta se sujeita à variabilidade de efeitos. Nesse sentido, a ética estuda a ação que, comandada pelo cérebro, é observável e variável, representando a conduta humana. Esse é o segundo ponto, né? Ele está discutindo as questões da conduta. Como que isso é pensado, elaborado, de que forma que o cérebro responde aos estímulos, né? E como que a ética está relacionada a isso. A ética vai se relacionar com isso na questão da consciência, do ato de ter consciência do que está fazendo, né? Por isso que ele vai falar que, nesse sentido, a ética estuda a ação que, como mandada pelo cérebro, é observável e variável representada a conduta humana. Seguindo, ele vai dizer que, citando aqui a Marilena Chaui, uma filósofa brasileira, bastante conhecida e bastante importante no contexto da filosofia brasileira, que diz que para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. É uma citação bastante importante que ela faz. Seguindo, como nós precisamos fazer, como citei lá no início, uma relação de ética, cidadania, questões públicas, de origem de Estado, de atuação do agente público, ela vai falar agora do conceito de cidadania. Qual que é a origem? É uma origem também do mundo ocidental, da tradição greco-romana, né? Que vem do latim civitas, né? Que quer dizer cidade. A indicação
serve para indicar uma situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Segundo Dalmo Dall'Aria, um filósofo também, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente na vida e do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando na posição de inferioridade dentro do grupo social. Durante a leitura do texto, deu para perceber que a autora trabalha numa perspectiva que essas garantias, que esses direitos são um processo quase que natural. Pelo menos eu entendi dessa maneira. É uma perspectiva que eu não compartilho. Nós, na verdade, na história da humanidade, percebemos que essas garantias são sempre baseadas em lutas, em derrotas, em questões sociais de grupos, né, que se embatem no seio da sociedade capitalista. E aí tem uma citação importante aqui, que é: ser cidadão é ser chamado à responsabilidade para lutar pela defesa da vida com qualidade do bem-estar geral. Então, ser cidadão é participar, é o que tem acontecido no Brasil atualmente, nesse momento que nós vivemos, um momento importante, né, em que o povo tem se mostrado interessado nas questões coletivas do bem-estar geral da nação. E ele continua aqui, ela continua dizendo que a cidadania se refere às relações entre os cidadãos, aqueles que pertencem a uma cidade por meio dos procedimentos e leis acordadas entre eles, que é o contrato social do Rousseau. A nossa herança grega e latina traz sentido de persentimento a uma comunidade organizada igualitariamente, regida pelo direito, baseada na liberdade, participação e valorização individual de cada um em uma esfera pública, né, não privada, mas este é um sentido que sofreu mutações históricas. Sem dúvida, essa questão que eu já falei 2 vezes, vou citar mais uma vez, é importante ter presente, que de acordo com a história, ocorrem mutações, transformações. O mesmo conceito de ética no mundo grego, o conceito de ética no mundo grego não é o mesmo no mundo medieval, pelas presenças, pelos determinantes sociais, econômicos, políticos. Então isso é importante saber sempre na análise do entendimento da ética. Continuando aqui com a ética e cidadania, ela vai citar que o Estado como instituição é fruto do processo de ruptura iniciado com a Revolução Francesa, né, lá dos ideais republicanos, igualdade, fraternidade, esqueci nesse momento, mas daqui a pouco eu lembro e cito, que possibilitou discussões sobre questões importantes para a sociedade moderna. No entanto, ocorreu em muitos casos formais, mas não práticos, como na Constituição Cidadã de 1988. Essa questão aqui é importante, porque nós temos uma das melhores constituições do mundo ocidental, né? No entanto, ela não é formalizada, não se alcançaram todas as vitórias, tudo que foi escrito nela, muita coisa ainda fica no papel. Essa é uma questão importante, chamar a atenção. O que realmente se tem como conquista, o que realmente só se tem no papel, né? Nós temos leis muito boas, leis atuais, no entanto, efetivamente não funcionam. As questões são muitas, isso também é importante saber, mas que não vale salientar nesse momento. A gente pode citar aqui, nesse processo de luta aqui, por exemplo, o fim da escravidão, mas a gente sabe que é dentro de um contexto histórico, o direito das votos das mulheres, né? Então há muitas questões pertinentes nesse processo de entendimento da ética. Ela continua aqui: na sociedade em que ocorre uma mudança efetiva, com a concretude da cidadania nas práticas e políticas públicas, por consequência ao desenvolvimento dos valores morais e éticos, possibilitando ganhos coletivos. É importante salientar que a busca pela cidadania ocorre nas duas esferas, do indivíduo. No entanto, precisa ser possibilitado e trabalhado e oferecido condições por parte do Estado. O Estado é papel determinante nesse processo, não somente o indivíduo. Isso é importante. É preciso fundar a responsabilidade individual numa ética construída e instituída, tendo em mira o bem comum, visando a formação do sujeito ético. Desse modo, será possível a síntese entre ética e cidadania, na qual possa prevalecer muito mais uma ética de princípio do que uma ética do dever.
A responsabilidade individual deverá ser portadora de princípios, a não de interesses particulares. E aí vale uma provocação para vocês, alunos, né? Nessa nossa sociedade que nesse momento busca por melhorias coletivas, de saúde, de educação, de segurança, como falar em mudança efetiva, né, em construção de políticas públicas, com esses políticos, com as práticas políticas, dos grupos políticos que nós temos, não só no Estado, mas no Brasil. Então essa é uma questão importante a se pensar. Ela vai trabalhar aqui os componentes de ética e cidadania. O que precisa, o que é necessário para que se tenha realmente a efetivação do conceito de ética, do conceito de cidadania na nossa sociedade, né? Então ela vai dizer que a tendência da maioria é pensar que o funcionamento da cidadania depende dos outros, né? Do prefeito e vereador, mas não é só isso. Na verdade, a ética e a cidadania passa pela minha execução, pela minha forma de ser cidadão, de ser ético, de pagar meus impostos, de não sonegar, né? Mas eu acabei de questionar isso agora há momentos para a gente pensar sobre isso. No entanto, o que ela fala, sem dúvida, é importante. Eu não posso somente pôr no outro a culpa, o fracasso. Não, eu preciso participar desse processo. E como que eu exerço isso? Fiscalizando, cobrando, que é o que a sociedade tem feito nesses dias atuais, né? Desempenhando trabalhos comunitários, colaborando e sobretudo, também percebendo as necessidades da sociedade moderna. Como que numa sociedade com esse modelo de vida, eu não vou me atentar para as questões relacionadas ao meio ambiente? No entanto, de maneira crítica, mas pensar e perceber nas questões pertinentes à nossa sociedade, ao nosso momento histórico, né? E cobrando sempre a questão dos transportes públicos, que foi o início de toda essa movimentação de qualidade, para que você tenha realmente um serviço de qualidade. Isso é importante. Sempre buscando a coletividade, o interesse coletivo como pano de fundo, né? E ela continua que nesse segmento dos componentes socialmente importantes temos a segurança, que tem relação direta com a cidadania, como colaboração de todos para que tenhamos um ambiente mais seguro e tranquilo. Então ela põe que é importante todos nós sermos pessoas observadoras, exercer a função de denunciante nos momentos importantes, no processo da saúde. Em alguns casos nós temos tido a questão da epidemia de dengue, participar, se tiver campanha de vacinação, estar sempre presente, para que coletivamente nós tenhamos o nosso papel desenvolvido, né? Uma outra situação que ela cita, que é bastante evidente no nosso meio social, é a questão da depredação dos bens públicos, né? Não só cuidar, não só quebrar, mas se vê alguém fazendo isso, denunciar para que ele seja responsabilizado por isso tudo. É importante, sem dúvida, tudo isso que ela cita, né? Ser cidadão, mas sobretudo ser ético. Isso é importante. Continuando, agora ela vai trabalhar o conceito de profissão. Porque ela quer chegar lá na frente no exercer da atividade pública, não só dos agentes públicos, mas dos funcionários públicos, de todo mundo que constitui o Estado. Né? O Estado é uma instituição do mundo ocidental, do Estado democrático de direito, mas ele é constituído de pessoas, né? E o ser ético, o ser um bom profissional público, sobretudo, é exercer bem a minha função. Ela vai trabalhar aqui a definição de profissão, né? Mais uma vez, ela foi na origem, o que é importante, do latim professione, do substantivo professio, que tem diversas acepções naquele idioma, mas foi empregado por Cícero, um romano, como ação de fazer profissão. Tá? Ela continua. O Antônio Lopes Sá vai definir como profissão da seguinte maneira: trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros, ou seja, prática constante de um ofício. Pode-se ainda dizer que a profissão, além de sua utilidade para o indivíduo, também tem uma rara expressão social e moral. Nesse sentido, Sá cita o pensamento de Culver, afirmando que é pela profissão que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente, provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência.
comprovando sua personalidade para vencer obstáculos. Muitos filósofos trabalharam nesse sentido. O Marx, né, vai falar não de uma profissão, mas do trabalho em si. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo está transformando, produzindo, ele está se produzindo. Essa é uma questão importante que o Antônio Lopes Sá traz para a gente, né? E o Culliver também. E para ser um ótimo profissional, características básicas como zelo, honestidade, sigilo e competência são fundamentais. Além, é claro, do seguir o código de ética, que nós vamos ver um pouco mais à frente, de cada profissão, que deve ter, como veremos a seguir. E ela traz uma citação importante, diz assim: o conceito pleno de profissão não se constrói sem a prática de uma conduta qualificada. Né? Então, a questão da formação, isso é importante. Você ser um profissional, você tem que ter uma boa formação, você tem que ter uma conduta ética, você precisa ter características que te qualifiquem para tal situação. Bom, continuando, vamos tratar a questão do código de ética profissional. Né? Todas as profissões acabam desenvolvendo uma forma de fazer com que os indivíduos que fazem parte desse grupo tenham uma conduta, ações que não desabonem o grupo. Né? Isso é importante. Bom, como estava falando, diferentes grupos buscam a elaboração de um código de ética, né? Que tem como objetivo maior manter a conduta ética dos indivíduos, né? Para que não haja nenhuma perda social ou desvalorização da categoria, ou mesmo que ele tenha alguma ação inadequada, ele seja punido de acordo com a situação, com a gravidade da situação. A verdade é essa. No entanto, a discussão de elaboração desse código de ética precisa precisa ser global, precisa envolver todos os indivíduos que fazem parte, ou a sua maioria. É necessário uma discussão, né? Ela até cita de baixo para cima, ou seja, precisa envolver todo mundo. Ela diz que a formação de um código de ética deve, pois, envolver intencionalmente todos os membros do grupo social que ele abrangerá e representará, e não na mão de poucos. Isso exige um sistema ou um processo de elaboração de baixo para cima, do diverso ao unitário, construindo-se consensos progressivos, de tal modo que o resultado final seja reconhecido como representativo de todas as disposições morais e éticas do grupo. É importante isso que ela está citando, que a própria elaboração deve ser a aplicação do conceito de ética. Né? A discussão, a forma de elaboração disso deve ser baseado e exercer o que a ética tem de melhor. Tá? E aí, aqui já relacionado ao setor público, né? Como toda empresa, o setor público também tem um código de ética. No entanto, ele é regulamentado, né? Aqui no caso ela está citando o decreto 11.1171 de 22 de junho de 1994. Na verdade, aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Né? Para que serve? Não somente para a conduta ética. Esse decreto tem como objetivo também organizar o trabalho, a forma de trabalhar. Então ela diz assim: o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal enumera uma série de regras pertinentes ao conjunto de princípios éticos particularmente voltados à observância de princípios da moralidade e probidade administrativa. As regras em questão não deixam de tratar também da necessidade da observância dos princípios da publicidade e da eficiência. Né? Ele não vai tratar só da conduta, mas como que o indivíduo também deve exercer a função para exercer bem. É importante isso. Aqui ela vai fazer uma menção à questão, não só o código de ética, mas também o código de conduta, né, que é uma regulamentação do código de ética. Nós fazemos um paralelo para vocês entenderem melhor entre ética e moral. Né? Um
é relacionado ao campo particular, que é a moral, e o outro ao campo profissional, que é a ética. Ela vai dizer assim: o código de conduta atua em complemento ao código de ética. Embora o código de ética forneça os valores a serem seguidos pelos profissionais, não garante que tais valores sejam seguidos e cumpridos, que é a função do código de conduta, né? Ela continua aqui: para que as linhas traçadas pelo código de ética sejam realmente seguidas, essas normas devem ser disciplinadas. O instrumento que disciplina o código de ética é o código de conduta, né? Então o código de conduta tem essa função. Ela continua: no serviço público, a ética e a conduta tem sido objeto de grande satisfação, sendo alvo de críticas pela sociedade brasileira. Isso em praticamente todos os aspectos, né? No campo da segurança, da saúde, da educação. Nós temos inúmeros exemplos de como não ser ético, como não ter uma boa conduta. Ela diz que, de forma geral, o país enfrenta descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos administradores públicos e da classe política, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal. Isso realmente nós temos presenciado, e agora que vocês fazem esse curso, têm acesso a esse estudo, que possibilite uma melhoria coletiva dos indivíduos que têm acesso a esse material. Isso, na verdade, vai ser uma devolutiva do investimento que a administração pública tem feito em vocês, oferecendo esse curso, né? Aí ela continua aqui: perceba aqui que sua responsabilidade enquanto cidadão é, se for o caso, de servidor público. Quando eu sou servidor público, eu tenho duas situações. Primeiro, de ser cidadão, e depois de ser servidor público, né? São duas situações. A atividade pública deve ser conduzida com muita seriedade, porque desfazer a imagem negativa do padrão ético do serviço público é tarefa das mais difíceis. Ela cita Aristóteles, um filósofo grego, contemporâneo de Platão, que tem uma obra bastante importante em relação à ética, e que ele vai citar, e a citação dele diz o seguinte: Aristóteles: a grande função social do homem de Estado consiste em fazer seus concidadãos homens de bem, cumpridores das leis. Nos faz refletir bastante essa frase de Aristóteles, né, quando ele diz que o homem de Estado, ou seja, o administrador público, os políticos, sobretudo, desempenham bem sua função quando seus concidadãos são homens de bem, cumpridores de lei. Uma grande reflexão nessa nossa discussão. E aí ela traz aqui, já mais direcionada à questão do serviço público, do Estado como instituição, quais as características, quais as formas de atuação que devem permear o servidor público, né? Então ela vai trazer aqui a questão de servidor tem por origem da representação do representante legal do Estado ser ético, manter a dignidade e a honestidade. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar dano moral. É interessante isso que ela trabalha aqui. Não adianta só ser honesto, só ter uma postura, né? Sem dúvida, ser honesto, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, atender, não medir esforços para que ela seja resolvido o problema, aquilo que ela está buscando. Mas também ser cortês, tratar com educação, né? Isso é uma coisa, além da necessidade do ser ético, da honestidade, do ser humano, das relações sociais, da convivência em grupo. É uma coisa importante que ela traz. E ela está, nesse momento aqui do texto, tratando em que momento, de que forma que o governo, que o Estado inclui na sua pauta a questão da ética, né? Isso está, no caso do governo brasileiro, relacionado às reformas do Estado brasileiro, a partir da década de 90, finalzinho da década de 80, ou mais para 88, né, com a aprovação da
Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, mas sobretudo a partir dos governos da década de 90, que reformaram o Estado brasileiro. Fernando Henrique, um pouco antes o Collor, o Itamar Franco tem um papel após o impeachment do Collor, mas sobretudo a função desempenhada por Fernando Henrique Cardoso, né, que entrou em 94 e sai em 2002 com a eleição do governo Lula, né? Então ele traz reforma, ele traz questão da lei da responsabilidade fiscal, a pressão social, a questão das ONGs, organismos multilaterais. Toda essa pressão faz com que o governo, né, coloque na sua agenda a necessidade da discussão da ética. Qual que é a forma que o Estado vai fazer com que essas questões sejam vivenciadas, desenvolvidas? Quais ferramentas, quais mecanismos serão desenvolvidos, né, que nós veremos a partir de agora. No entanto, vale uma ressalva aqui, importante, né, que apesar de todas essas iniciativas aí que nós temos historicamente, há uma grande contradição, que é que o governo, o Estado sobretudo, acabam sendo os primeiros, ou o primeiro, a se utilizar de manobras para superar limitações jurídicas legais, né? Nós vemos isso aí na questão da Copa, por exemplo. Muitas licitações codificativas que faltam pouco tempo não foram feitas contratações de última hora, né? Então isso também vale ressaltar, porque nós precisamos saber disso para poder cobrar. Aí ela cita, dizendo que são muitos exemplos que podemos citar envolvendo as relações econômicas e políticas que dificultam as ações no campo público, né? Por que é tão difícil essa questão essa relação ética, a atuação do agente público, né? Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: primeiro, tem a questão da possibilidade de informações privilegiadas e confidenciais que os agentes públicos têm acesso. As atividades políticas, né, da forma que o conceito de política, as relações de poder, hospedagem e transporte, presentes e brindes, aplicações financeiras. Como que o agente público, tendo acesso a uma grande porção de dinheiro, se utiliza disso para o bem próprio, não para o bem comum coletivo, mas para o bem próprio. Ganha presentes, ganha brindes, né? E ela cita também qual que é a forma para que isso não ocorra, né? Qual que é a forma? Então ela vai dizer: a proibição de receber favores, a interdição para atividades profissionais, a alienação à administração independente da posição financeira e patrimoniais e a publicidade dos atos. Essa questão da publicidade dos atos é importante, porque com as leis de transparência do povo tendo acesso, faz com que possibilite a fiscalização por parte da sociedade, ainda em pequeno, de forma bastante resumida, limitada, mas há um processo de modificação, isso é importante. E como eu disse, não só por parte do indivíduo, mas por parte do Estado, né? Agora a autora coloca para a gente o histórico da comissão de ética, ou seja, como é que foi desenvolvido, qual que é a importância da necessidade que é trazido no decreto 1171 de 94, da criação de um comitê de ética, de uma comissão de ética, que precisa ser em todas as esferas, que precisa ter pelo menos integrada de 3 servidores, e os seus suplentes. Então ela diz que a partir das ações concretas o Estado tem prometido proporcionar maior confiança da população na prestação de serviços e utilização do dinheiro público. Antes que ficasse nítida a necessidade de estabelecer um padrão ético efetivo, a maioria dos programas de modernização do Estado cumpriu 2 fases distintas. Então, antes da criação dessa comissão, o Estado criou algumas práticas. Por exemplo, a busca da eficiência, e a busca da efetividade, que tinha por objetivo assegurar que a geração eficiente de resultados produzisse efeitos esperados. E essas questões de pauta são trazidas exatamente nessas reformas do Estado na década de 90, a partir do governo Fernando Henrique, que é importante salientar. Aí ela diz que cada vez mais
foi se percebendo essa questão das políticas públicas, né? Aproximação com a sociedade, com os cidadãos, que são, na verdade, os maiores interessados nos serviços públicos, né? Somos nós, cidadãos, na saúde, na segurança. E aí ele diz assim, que a necessidade da aproximação priorizou políticas de transparência que, por sua vez, requeriam um adequado padrão ético. E que as coisas foram sendo desenvolvidas a partir dessa mentalidade, da aplicação desses conceitos, dessas reformas. E aí ele diz o seguinte, que foram se criando, por parte de grupos que eram privilegiados, formas para que se barrasse esse processo, né? Então, se eu tenho grupos interessados e o Estado está criando uma legislação, uma forma de diminuir tudo isso, esses interesses desses pequenos grupos, essas oligarquias, vamos dizer assim, foram se criar foi criado por esses grupos formas de frear, né, de dificultar o desenvolvimento disso. Ele diz assim, que o Código de Conduta estabelece o dever dos servidores vinculados revelarem seus interesses com o exercício da função pública. Estabelece também limites para exercício de atividades profissionais, da gestão patrimonial e financeira, bem como para a aceitação de transporte, hospedagem e outros fatores que possam levantar dúvidas sobre o caráter ético da conduta, né? Então, a partir do desenvolvimento do Código de Ética, de um grupo que tinha por função cobrar um comportamento ético, né? O que aconteceu? Dificultaram-se com o chamado mito da gestão da ética. O que é isso, né? Bom, são falas desenvolvidas socialmente, passadas socialmente, sem nenhuma análise, que dizem o seguinte: primeiro, corrupção é um problema de países subdesenvolvidos, que na verdade, de maneira nenhuma, ética é responsabilidade exclusiva do governo e no setor público. Na verdade não, envolve socialmente o público, mas também o privado. Ele é fundamental para que as ações sejam, em todos os âmbitos, possam ser corretas e adequadas. Ética se promove pelo combate à corrupção. Claro, também, mas não somente assim. A explicitação de uma dúvida sobre que conduta é correta em si já denota a falta de ética, de maneira nenhuma, né? Ter um código de ética não quer dizer que eu já tenho falta de ética, de maneira nenhuma. É um entendimento equivocado. E por fim, a regra de conduta é para quem não tem ética. Então, essas falas foram sendo trabalhadas e desenvolvidas para que esses grupos não perdessem as suas regalias, né? Na verdade, tiveram muitas resistências durante esse processo de desenvolvimento dessas ferramentas por parte do Estado, né? Então, muitos órgãos se desfiliaram, acabaram não tendo a integração necessária por vários motivos, né? Principalmente por essa questão de cobrança que eles não achavam que seriam necessários nesse momento. Mas apesar de todas essas dificuldades, é importante dizer que algumas vitórias foram alcançadas sem dúvida, tá? Então ela vai citar aqui que a Declaração Confidencial de Informações, conhecida como DCI, que tem por objetivo, por exemplo, uma pessoa que vai assumir um cargo público, um político, né? Precisa fazer essa declaração de qual que é o patrimônio que ele tem, qual que é o rendimento, tudo isso. Para que isso evite, na verdade, o chamado enriquecimento ilícito, né? E o que aconteceu? Após esse desenvolvimento dessas questões da ética e a conduta e a moral, apesar de toda a dificuldade, que tinha uma abstenção assim, de 40% das pessoas que assumiam cargo, 40% não prestavam
essa declaração, após as cobranças, após a atuação desses organismos do Estado relacionados à ética, menos de 1% deixaram de prestar essa declaração, que é uma vitória importante, né? Saber se o indivíduo está se aproveitando do cargo público que ele tem naquele momento, se ele está exercendo de maneira satisfatória, não se está se utilizando dinheiro público para enriquecimento ilícito. É bastante interessante e, na verdade, renova o ânimo para que seja trabalhada novamente, né? E ela cita que esse é um trabalho contínuo e que precisa ser melhorado independente do partido, do governo. As ações precisam ser implementadas para que a sociedade tenha respostas positivas, para que os padrões éticos sejam mantidos na administração pública, no oferecimento de um serviço público de qualidade, né? Isso não é um trabalho de curto prazo, pelo contrário, é um trabalho que precisa ter uma sequência dentro da República, independente da sucessão presidencial. E ela cita aqui que a própria Constituição Federal de 88, né, no seu artigo 37, os princípios da administração pública a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer ente da federação, né? Ela vai dizer que os princípios por si só impõem aos agentes públicos o dever de atuar em prol do interesse público, da probidade e da ética. Ela diz que os princípios, né, para que o indivíduo seja um indivíduo ético a partir da Constituição de 88 são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade e a publicidade. A publicidade é interessante porque diz que este princípio dispõe sobre a divulgação dos atos praticados pela administração, dando transparência a todos os seus atos, exceto aqueles que a lei admite sigilo, né? É claro que na questão do Estado, há determinadas informações que são de segurança nacional e não podem ser públicos. Fora esses casos, a questão da publicidade é importante, né? Nós tivemos há pouco tempo a questão dos acessos a documentos, a acesso de informações nos sites. Então isso é importante, a questão da criação do site da transparência. Tudo isso é importante nesse contexto do desenvolvimento da atuação da ética, dos códigos de ética, dos códigos de conduta, e essa aplicação no serviço público do agente público é importante. Ela traz aqui mais um tópico, estamos quase terminando, né, sobre a questão da ética e da responsabilidade social. Ela diz que a ética é a base da responsabilidade social, expressa nos princípios e valores adotados pelas organizações. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios. Não adianta uma empresa pagar mal seus funcionários, corromper a área de compra de seus clientes, pagar propina, fiscais do governo e ao mesmo tempo desenvolver programas voltados para éticas sociais na comunidade. Na verdade, a empresa, em todas as suas práticas, precisa manter uma conduta ética, não só no discurso, né, mas sobretudo nas práticas. E por fim, ela vai dizer que não há inseparabilidade entre ética e política, isso sem dúvida. Nós vemos aí que nos discursos, nos bastidores, né, nos bastidores não, nas campanhas políticas, nas reuniões, os políticos falam muito bem. No entanto, nos bastidores, a conversa é outra, né? Então não há realmente entre ética e política essa separação. Muito pelo contrário. Se nós estamos com uma descrença total dos políticos, na classe política brasileira, é porque eles não têm feito um bom trabalho, não têm seguido aquilo que a sociedade mantém como ética, né? E ela vai dizer assim, que nesse sentido a ética é concebida como educação do caráter dos sujeitos, para que seu comportamento seja moral, controlando seus impulsos de violência e de egoísmo, para orientar-se em direção ao bem individual e coletivo, como virtude máxima. Para a democracia ateniense, a prática política era um ato pedagógico de formação moral indissoluvelmente ligado à ética, né? Ela traz aqui um componente importante, que é a questão da democracia na sociedade ateniense. Ela diz que era como um ato pedagógico, ou seja, é importante também ressaltar nesse processo de desenvolvimento da ética, da política, a importância da educação. Um povo bem educado, um povo culturalmente rico,
que tenha conhecimento, também vai ter presente a ética, porque a ética passa pela formação intelectual do indivíduo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu procurei utilizar os slides também. No entanto, fiz as minhas ponderações em relação a tudo isso que nós vimos. Espero que vocês tenham percebido a ligação que tem ética, moral, né? O desenvolvimento do bom profissional, não só no campo das empresas privadas, mas sobretudo do serviço público, em que eu tenho que ter o compromisso de cidadão, da cidadania, mas também do agente público, de exercer bem, de ser honesto, de desenvolver bem minhas funções, mas ao mesmo tempo ser cordial, atender bem as pessoas. E a discussão que ela traz da responsabilidade social, da indissolubilidade da política com a ética, também se faz presente em todo o nosso dia a dia, nossa prática enquanto indivíduos. Não achar que os outros precisam ser éticos, mas no momento que eu preciso responder de maneira ética, eu faço de outra forma. Então é importante chamar atenção para isso, que vocês tenham um bom curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição para tirar. Eu espero que seja um momento de formação importante na vida de vocês e que eu tenha contribuído para tal. Obrigado e boa noite.